Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal, gente. E vamos comigo fazer o morango do amor. O tão famoso morango do amor, gente. E essa maneira foi a mais fácil que eu encontrei para fazer. Foi a minha primeira vez fazendo morango do amor. E eu vou ensinar tudo aqui para vocês, passo a passo, tá bom, gente? Então, para começar, vamos fazer o brigadeiro, que é o brigadeiro de ninho, mas o meu é brigadeiro de leite em pó, porque eu não tinha leite ninho. Então, eu vou leite normal mesmo. Então, eu coloquei uma caixa de leite condensado, uma de creme de leite, algumas colheres de leite em pó e também um pouco de margarina. E depois mexi muito bem antes de levar ao fogo, ó, para misturar todos os ingredientes. E só depois que eu liguei o fogo e fui cozinhar, né, o brigadeiro. E se você tá gostando desse tipo de vídeo, já deixa o like aí no vídeo para fortalecer, para o YouTube recomendar os meus vídeos para mais pessoas. E também se inscreva no meu canal, se você tá chegando aqui agora e ainda não é inscrito, tá bom, gente? Comente aqui o que vocês acharam. Se você já fez também o morango do amor, ou então deixa um coraçãozinho ou a palavra morango do amor aqui nos comentários, tá bom, gente? Me siga também no Instagram, que é isso que tá passando na telinha pra vocês, @LilianFlieger. Vou estar direto lá no Instagram também. Pra quem não sabe, gente, eu sou confeiteira, tá bom? Mas essa é a minha primeira vez que eu fiz o morango do amor. E quando eu postei, gente, nos status, na minha rede social, no Instagram também, várias pessoas estavam pedindo, né? Pra mim, se ainda tinha, e já tem bastante encomenda pra me fazer. Então é isso, gente. O brigadeiro já tava quase ficando no ponto, mas esse ainda não era o ponto. O ponto é quando ele fica bem consistente, a gente passa a colher e ele demora a se misturar de um lado ao outro. Tá bom? Então, mexam bastante e também usem a panela mais grossa que vocês tiverem, gente. Essa minha panela é fina, então dá um pouquinho mais de trabalho pra não deixar queimar, né? Porque quando a panela é grossa, não queima. Então, é isso. Eu mexi bastante, ó, como vocês estão vendo, já tava quase ficando no ponto. E o ponto ainda não é esse. Tem que deixar bem consistente no ponto de enrolar. Não é o ponto de rechear. Esse ponto aí pra rechear tava perfeito, mas tem que deixar no ponto de enrolar, que é aquele bem duro mesmo, pra poder dar certo. Ó, nesse ponto bem, ó. Eu estava no ponto, ó, bem consistente, ponto de enrolar. E use também, se for pra vender, porque eu fiz só pra aqui, né, pra me testar, mas usem o leite condensado, aquele bem mais amarelinho, porque essa cor é bem feinha. Aí eu passei pra outro recipiente e fui também passar o plástico filme pra poder colocar no freezer pra poder esfriar. Ó, enrolei todo o brigadeiro no recipiente, levei pro freezer. E enquanto tava lá esfriando, eu já fui correr de higienizar os morangos. Ó, lavei todos os morangos e também tirei todas as folhinhas para usar depois, ó. Separei as folhinhas e também fui enxugar todos os morangos. Tem que ficar bem sequinhos os morangos para não ter dificuldade de grudar no brigadeiro depois. Aí eu fui secando todos e depois eu volto com vocês quando estiver enrolando. E aqui, gente, eu já passei pra mesa, né? Pra ficar mais fácil pra mim enrolar. Já tinha enrolado dois aí, feito dois, né? Aí você não tem segredo, é só passa a margarina primeiro na sua mão. E depois pegue o brigadeiro, enrole. E vai só amassando com a mão pra ficar o formatinho, pra poder colocar o morango dentro. E você vai fechando. E depois que fechar, você vai fazendo a moldura certinha do morango, né? Então, no começo dá um pouquinho de dificuldade, mas depois que você vai fazendo, você pega a prática e fica bem mais fácil. Ó, por isso tem que deixar o brigadeiro bem firme mesmo, para poder não ter dificuldade de enrolar no morango. Aí você vai fazendo
Mesmo processo em todos os morangos, até finalizar todos, tá bom? Depois eu volto aqui. E aqui a gente já tinha feito 9 morangos do amor. Ó, se ficou bem, ficou assim formatinho. Eu não fiz todos os morangos. E eu fiz só 9 mesmo, que era só pra mim testar, né? Eu fiz 9. Ó, mostrando como que ficou aí a moldura de todos eles. E fui pra calda, fazer a calda, ó, aqui. E pra calda foi 3 xícaras de água, 1,5 de açúcar. Também 2 colheres de sopa de vinagre e também o corante em gel no olhômetro, de acordo com a cor que você quer que fique. E também coloquei um pouco de pó dourado. Aí tem que deixar a calda ficar. Você vai testando na água gelada. Depois que cozinhar, aí você não pode mexer a calda. Depois você tem que deixar misturar todos os ingredientes que eu falei, misturar antes de levar ao fogo. E você liga o fogo e deixa lá ferver, não pode mexer de jeito nenhum. Aí depois que você que tiver fervendo bastante, aí você vai pega um copo de água com gelo ou água extremamente gelada e você pega um pouquinho da calda e coloca dentro da água gelada, piga dentro da água gelada. Se ficar trincando, tipo, você vai escutar o barulhinho de tipo de vidro caindo dentro da água. Esse é o ponto correto, quando tiver bem durinho. Mas se não tiver durinho, você deixa cozinhar mais e mais, entendeu?
demora, é um pouco bastante demorado, mas no final dá certo, tem que ter paciência. Aí eu fui passando, né, todos os morangos que eu havia feito. E não importa se ficar essa parte parecendo o brigadeiro, parecendo a parte do brigadeiro. Porque aí depois você só finaliza, tira os palitos e passa um pouco da calda e gruda as folhinhas. Aí você também usa palito de churrasco, porque eu não tinha aqui em casa e tive que usar palito de dente mesmo, só que dificulta muito. E também eu queimei um pouco meu dedo também, acabou que deu um pouco de dificuldade, ó, nessa hora aí, ó, queimou meu dedo, mas eu consegui tirar. E tá, esse daí não deu certo, ó, porque caiu dentro, mas os outros deram certo. E assim ficou, 3 não deu certo e 6 ficaram bons. Aí depois eu tirei os palitos e coloquei mais um pouco de calda e grudei as folhinhas. E assim ficou bem bonitinhos. Foi a primeira vez que eu fiz, ficou ótimo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.